eu fui surpreendido aqui, irmãos, com Isaías capítulo 6. Vamos lá comigo, por favor. Fui surpreendido. Estou meio assustado até agora. Baruch Hashem por isso, né, pessoal? Não sei o que vai acontecer. No capítulo 6 de Isaías. Pai, em nome de Yeshua, eis-nos aqui com a Tua presença, Pai, para alegrarmos o nosso coração diante da Tua palavra, seja uma palavra de exortação, seja uma palavra de correção. Nós estamos aqui, Senhor, para receber de Ti aquilo que nós necessitamos para mantermos vivos diante da Tua presença, porque a cada dia que passa a nossa situação fica difícil, Pai, porque o inimigo se apodera de armas físicas e nós só temos a Ti para nos apropriar, Pai. Nós glorificamos e santificamos o Teu nome, porque o Senhor mantém a Tua Torá no meio de nós, o Senhor mantém o Yeshua HaMashiach em nossos corações, para que em Teu nome, Pai, nós possamos santificar a Ti, Pai, e assim escutar de Ti tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Teu nome seja glorificado em nome de Yeshua, Messias. Amém. O chamado aqui, capítulo 6 de Isaías, é o chamado do profeta. O profeta vai ser chamado para vetar o povo. Ele não sabe ele não sabia para que ele ia ser chamado para isso. No verso 8, depois que ele é chamado, ele ouve a voz do Eterno. Depois disso, ouvi a voz do Eterno que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Ele estava apto. Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim, umas versões. Então disse ele: vai e diz a este povo. Agora a ordem de Adonai aqui é vetar o povo. Vetar por quê? Porque há ações no meio do povo e ele precisava ser sancionado. É essa palavra? Ou ser vetado mesmo, né? O verso 9 diz assim: então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis. Vedes em verdade, mas não percebeis. Os sentidos estão embotados. Olha só, verso 10 diz assim: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham a ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a retornar-se, para que seja sarado. A providência de Adonai é vetar o povo para que ele não se embrenhe por caminhos piores. Então ele vai vetar para que ele possa se retornar e assim seja sarado. Então ele disse: até quando, Eterno? Respondeu o Eterno: até que se assonem as cidades, até que fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, até que a terra seja assolada de todo, e o Eterno afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. É a ordem do Eterno para o povo. Vai vetar o povo. Por quê? Porque é muito difícil gerar gerações. É muito difícil manter gerações. Nós estudamos na semana passada, pela manhã, no Shabbat passado, esse que acabou de encerrar, a porção Toledot de gerações. Nós vamos dar uma finalização momentânea à porção, para nós entrarmos em Vayetze. Já estamos na semana de Vayetze, e ele saiu. A jornada agora é com Jacó, mas a porção Toledot, ela mantém ainda a falar sobre Isaac. Interessante que Isaac, irmãos, espera um pouquinho só. Interessante que Isaac, nós ouvimos hoje pela manhã maravilhosamente que Isaac, você observa que ele não vai ter nenhum embate forte que vai deixar ele cambaleante. Por quê? Porque ele é obediente à palavra do Eterno. Então a porção Toledot, ela concentrou-se em Isaac, e ele é o herdeiro real, não Ismael, das promessas feitas por Elohim a Abraão e a Sara. Então ele é aquele que carrega, irmãos, o gene das gerações, que receberá a aliança dos seus pais, o gene que receberá, que ali estão contidos todos os dados que aquela geração precisa conter em Isaac,
para poder manter-se em gerações. Você vai observar que é muito difícil manter e gerar gerações. Eu só queria acrescentar o que você estava falando de vetar. Vetar, ele tem um significado de não aprovar. Não aprovar? Não aprovar. Então, quando ele não é aprovado, né? Então, me veio à memória aquela narrativa de Daniel, que diz assim: fostes colocado na balança, né? Não foi encontrado em falta. Fostes pesado, como que é o versículo? Fostes pesado, foste encontrado em falta. Então, é essa a situação que vivemos. Estamos sendo aprovados ou não estamos sendo aprovados? Mas há uma promessa no versículo 13, na parte Amém, B. amém. Como o orvalho e como o terebinto, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será o seu toco. Vai cortar tudo, vai ficar o toco para brotar outra vez. Porque é difícil manter uma geração. É difícil. O termo toledote está no plural. Ele apresenta aqui o significado de proles, de nascimentos, de gerações mesmo. O verbo aqui que vai dar ênfase a toledote é gerar, que em hebraico é yalad, que também significa dar luz, irmãos. Gerar, produzir, procriar. Então a gente pode entender que o termo traz aqui o princípio da ação criadora de Adonai, que encontra-se lá em Bereshit. O princípio da ação criadora de Adonai está no verbo gerar, quando lá em Bereshit ele fala assim: frutificai-vos e multiplicai-vos. Então está sobre nós uma centelha de tempo, sobre mim e sobre você, um ciclo de vida que Elohim nos concedeu como parte dessa obra da criação, como parte para que você e eu possamos gerar, para que eu e você possamos ser participante. Isto é, como que eu posso participar? Servindo. Eu vou ligar uma geração a outra geração. O nome Rívika significa isso. O nome Rívika significa ligar. Ela liga uma geração a outra geração. Você vai ver, por isso que é difícil demais gerar uma geração, fazer uma geração frutificar. Eu queria que vocês fossem comigo lá no Salmo 45, porque o salmista aqui, ele vai cantar profeticamente essa ligação de gerações, de uma geração ligando a outra geração. Ela só é concebida, só é permitida quando houver uma unidade entre a igreja do Mashiach com o Mashiach. Quando a igreja de Yeshua estiver unida com ele, aí sim vai haver uma fecundidade maior. Aqui no Salmo 45, deixa eu ir lá, por favor. O salmista, ele vem cantando, ele faz uma canção profética aqui, quando ele fala bem assim: olha, o meu coração transborda com um nobre tema, enquanto recinto os meus versos ao rei. Ele vai falar de uma unidade entre Yeshua e a sua comunidade. Olha só, a minha língua é a pena de um habilidoso escritor. Verso 2: tu és o mais formoso dos filhos dos homens, os teus lábios foram ungidos com a graça, por isso Elohim te abençoou para sempre. Está vendo como é uma coisa que vai tornar-se perpétua? Prende, ao verso 3, prende a tua espada coxa ao valente, cobre-te de glória e majestade. Nessa majestade cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da humildade e da retidão, e da tua destra realize coisas grandiosas. As tuas flechas são agudas no coração do inimigo do rei. Esse é o Mashiach, esse é aquele que vem para fazer unir a ele a sua noiva. Se você for lá no verso 10, vai lá comigo o verso 10. Por quê? Porque ele está a portas. Por isso que Toledote vai falar que é difícil demais as gerações. No mesmo capítulo 45, verso 10 dos Salmos. Salmos 45, verso 10. Ele disse assim para sua noiva: ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai.
É o chamado do Mashiach. Por isso nós estamos cantando aqui, Mashiach, Mashiach, Mashiach. É o clamor daquele que está afligido. O verso 11 diz: o rei está cativado por tua formosura. Honra-o, pois ele é o teu Senhor. A cidade de Tiro estará ali como presentes, os ricos, o povo suplicarão o teu favor. A filha do rei está toda formosa no seu palácio, as suas vestes são entretecidas de ouro, em vestidos bordados é levado ao rei. As virgens, suas companheiras, a seguem e são trazidas à tua presença. Com alegria e regozijo são conduzidas, entram num átrio do palácio do rei. São as virgens, são aquelas prudentes. Teus filhos são as gerações, irmãos, tomarão o lugar dos teus pais. Tu os farás príncipes sobre toda a terra. Perpetuarei a tua memória de geração a geração, pelo que os povos te louvarão para sempre. Uma geração ligando, unindo, fazendo união com outra geração. O verso 17 diz: perpetuarei a sua memória de geração em geração, pelo que os povos te louvarão para sempre. Então, o verbo aqui, gerar, que eu falei que é yalad em hebraico, está intrinsecamente, isso é, está essencialmente ligado a Toledot, porque é o verbo que vai dar, como eu falei, ação, movimento, a promessa de Elohim para todas as gerações. Porém, a Parashá ensina que não é fácil. Não é fácil gerar esta descendência, irmãos, cujo propósito é manter a aliança feita com Abraão. Por isso que ele vem com Isaías no capítulo 6 e vai vetar. E vai vetar mesmo, e você vê que no final ainda há um toco de esperança, uma raiz de esperança ali. Pode falar, pastor. Meu filho, olha só, Isaías 6, quando ele estava com essa profecia, ele está dizendo que a maioria da população não vai responder ao chamamento do Eterno. É isso que o profeta está falando. E quando ele fala aqui, no final ele traz aquela palavra de esperança. Como o carvalho no outono, ele lança suas folhas todas fora. Se desprende e ele fica como morto. Isso. É a mesma coisa o toco. É como Daniel capítulo 4, quando ele fala para Nabucodonosor, que eu vou te prender no tronco, quase com cadeias, até que e fica só o tronco, eu vou te cortar, só vai ficar o tronco, até que você reconheça que o céu reina. É exatamente isso que Jeremias e Isaías está falando aqui, como o carvalho e como o terebinto, que lançam tudo fora e ficam como morto, que depois se desfolharem, ainda ficam firmes, porque quem vai olhar vai dizer: morreu, mas não morreu, porque vai ter um novo renascimento. Amém. Mas um renascimento purificado, um renascimento transformado. Amém. Servindo Elohim e conhecendo as suas verdades e cumprindo a sua palavra. Amém. Foi isso que ele te despertou com a palavra aqui. Me surpreendeu. Porque o propósito de gerar uma descendência, irmãos, porque essa descendência precisa manter essa aliança feita com Abraão, com Isaac e com Jacó, porque é uma geração concebida pelo Espírito, irmãos. Por isso que o toco vai ficar ali sem nada. Por quê? Porque é uma geração, porque a fertilidade está em Adonai. É Ele que é o provedor da vida, é Ele que vai manter a geração, é Ele que vai dar o sustento por uma geração. A geração concebida pelo Espírito, mas ela não é gerada pelo princípio da força viril do homem, que nós acabamos de ver hoje pela manhã, que é a primogenitura, que é o primogênito do humano, que nós vimos lá que tem uma legislação ali em Gênesis capítulo 49, quando ele vai dar ali a bênção a Rúben. Então já encontramos aqui um conflito aqui na porção, dois princípios que se movem no nascimento de uma geração: aquela que nasce pela força do Espírito e aquela que nasce pela força criadora, força viril do homem. Por isso que ele vai ali, transtornar essa situação. É por isso que ele vai fazer isso. Exatamente, Paulo, escrevendo o livro de Gálatas, ele nos alertou a esta congregação
sobre essa questão. Vai lá no capítulo 5 de Gálatas, por favor. Nós fomos alertados sobre essa questão em nosso meio, diz o Eterno. Lá em Gálatas, Paulo escrevendo ali em Gálatas, no capítulo 5, nós tivemos essa experiência maravilhosa com o Eterno falando conosco, essa palavra, a partir do verso 16 de Gálatas, capítulo 5, ele diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Ele está falando que eu e você temos que ser uma geração que nasça pela força do Espírito. Por isso que ele fala andar em espírito, e não na força viril da sua carne. Olha o verso 17: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Olha o embate que eu falei para vocês. Olha como é difícil gerar descendência. Olha, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façeis o que quereis. Verso 18: se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da Torá, mas na Torá. Você não está debaixo da Torá, mas você está na Torá. Você vive a Torá. Ela vai te sustentar. Ela é a força criadora em mim e em você. O verso 19 diz assim: as obras da carne são conhecidas. Aí ele vai enumerar as obras da carne, que eu e você conhecemos muito bem, ou por experiência própria, ou porque você conhece a palavra. Está aqui a prostituição, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfias. No verso de 21 ele diz as invejas, as bebedices, as orgias. Mas no verso 22 ele diz assim: olha, o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O verso 24 diz assim: os que estão no Mashiach, Yeshua, crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Fizeram o quê? Morrer a sua natureza carnal. Hoje eu comentei que nós estamos um proveito maravilhoso quando nós estamos sentando ali e estudando a palavra de Adonai a respeito da imersão que nós conhecemos como batismo. Justamente isso aqui que o Eterno vem falando conosco. Olha o verso 25: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos. Olha a postura: irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, mas andar em Espírito, e não pela força criadora que há na minha e na sua carne. Se você for em Romanos, não vamos lá não, mas Romanos no capítulo 8, vamos sim, dá tempo. Vai lá em Romanos capítulo 8. Amém. Por que não ir, né? Qualquer coisa, a gente já estamos no primeiro dia da semana. Nós possamos começar um dia calmos. Nós estamos ainda acordando do Shabat, nos espreguiçando do Shabat, acordando com a palavra criadora de Adonai, capítulo 8 de Romanos. Paulo vem ensinando ali a vida através do Espírito, diz o texto aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Mashiach Yeshua, amém? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andam na força criadora da tua carne, mas andam pela força do Espírito, porque a Torá, o Espírito de vida, no Mashiach Yeshua, livrou-me da lei do pecado, que da morte. Pois o que era impossível a Torá, visto que estava enferma, por quê? Pela prática do homem, da carne, porque o homem quer ser religioso demais, vai tornar a lei enferma. A enfermidade que Paulo fala aqui, não é a enfermidade da letra, da palavra que está descrita aqui, nos mandamentos, nos preceitos que estão descritos na Torá, mas a enfermidade está no homem, que torna a enferma, pela prática religiosa em excesso demais, que há em mim e você. Elohim o fez, enviando o seu Filho, em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da Torá se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ao verso 8: portanto,
os que estão na carne não podem agradar a Elohim. O que anda na carne não pode. Por isso que eu falo e repito para você, é muito difícil manter e gerar uma descendência. Essa concepção, irmãos, que Paulo traz aqui, trouxe a lembrança quando eu estava lendo, ali, Yeshua, quando ele recebe a visita de Nicodemos, um mestre da Torá. Vamos lá, para você ver em João capítulo 3. Nicodemos é membro do Sinédrio. O nome de Nicodemos significa conquistador do mundo. Então ele tem que ser um homem de muitos conhecimentos, e ele é. Mas Nicodemos, ele vai conferir e ao mesmo tempo ele vai avalizar a obra do Mashiach. João capítulo 3. Ele diz ali, olha só, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, verso 1, um dos principais dos judeus. Este foi de noite encontrar com o Mashiach, Yeshua, e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Elohim. Ele diz, ele vai reconhecer, ele vai aprovar a obra do Mashiach, pois ninguém, ele fala assim, poderia fazer tais sinais miraculosos que tu fazes, se Elohim não fosse com ele. Ele reconhece que em Yeshua há uma vida que anda em Espírito. Por isso que ele fala assim, esses sinais maravilhosos que eu vejo você fazer, Yeshua, mestre, ele fala, Rabi, não pode homem nenhum fazer se não for da parte de Elohim. E Yeshua responde, em verdade te digo, amém, amém, ele fala. Ninguém pode realizar estes sinais que faz Elohim se não estiver com ele. Yeshua responde imediatamente, amém, amém, eu te digo, ninguém, se não nascer do alto, do Espírito, pode ver Elohim. O reino de Elohim. Amém, é isso mesmo. Ninguém, se não nascer do alto, do Espírito, pode ver o reino de Elohim. Ao verso 4, perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? E Yeshua responde: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, se você não tomar uma postura que é nascer da água, se purificar, e se você não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Elohim. Se você é geração, se eu e você não tomarmos posição e fazermos parte da descendência que anda em Espírito, e não na força criadora do seu ventre e da minha virilidade, eu não posso ver, dizer. Eu não posso ver o reino de Elohim. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, irmãos, é Espírito. Não te maravilheis de eu te dizer, é necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. O vento, que é o Espírito sobre o Ruach HaKodesh, ele que vai transtornar. Ele faz o que ele quer, ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo perguntou: como pode ser isso? E Yeshua respondeu: tu és mestre em Israel e não conhece essas coisas? Você é religioso, mas você não consegue perceber? Em verdade, verso 11, em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Então Isaías vai lá, o profeta Isaías vai lá, fecha os olhos dele para que ele não veja, fecha os ouvidos para que eles não ouçam, para que eles não proferem palavras próprias, mas sim palavras estabelecidas pela Torá, pelo Mashiach, para que a geração venha andar em espírito. Irmãos, é muito difícil. Isaac vai ter que orar por Rebeca, vai ter que orar por Ríbica, porque nela não há procedimento para gerar, para ter filho, para dar descendência. Não há. É uma situação real ali na vida de Ríbica, irmãos, tão real que ele vai precisar entrar na presença do Eterno. É real por quê? Porque ela não consegue gerar. Ela não vai ser transtornada essa realidade pela oração do seu esposo. Vai lá para você ver. Ele ora, Isaac está lá na porção, novamente em Gênesis capítulo 24, lá, 24, 25, né?
Isso, Gênesis. Rebeca, porque havia incapacidade de conceber, irmãos. Essa esterilidade aqui de Rivka, de Rebeca, ela é real. Porém, havia em Isaac uma promessa, irmãos. Há sobre Isaac uma promessa de que ele teria que dar descendência. Promessa estabelecida com seu pai Abraão. Mas sobre ela também há uma bênção proferida pelos seus familiares. Não somente por ela, mas sobre ela há uma bênção proferida pelos seus familiares. Gênesis capítulo 24. Volta um pouquinho aí para você ver. Sobre Rebeca. Irmãos, a ação de Rebeca vai tomar ali de proteger a sua geração é a mesma que Sara fez. Porque ela recebe a promessa. Gênesis capítulo 24, no verso 60 ali, ó. Deixa eu virar aqui na minha página. Verso 60. No final lá, ó. Ela vai seguir ao servo do seu Senhor. E eles vão abençoar, ó, verso 60. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: irmã nossa, se tu, mãe de milhares de milhares, e que tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Ela foi alertada sobre essa questão. Próximo ao original diz: eles abençoaram Rivka. Ele diz: nossa irmã, se tua milhares de milhares, tua semente herdará a porta dos seus odiosos. A promessa aqui não somente de gerar uma descendência, mas que essa descendência é dificultosa demais, irmãos. Dificultosa demais manter uma descendência, gerar uma descendência. A esterilidade dela aqui vai deixar seu estado físico real. Quando Isaac ora aqui insistentemente diante de Elohim, durante 20 anos ele vai orar. É de pouca monta para você que começou a orar ontem. É de pouca monta, utilizando-se da fé do seu pai Abraão, ele vai fazer isso. Ele clama àquele que tem o poder de trazer à existência as coisas que não existem. Ele vai clamar a Adonai para trazer à existência aquilo que ainda não existe. É isso que ele fala. Que é uma descendência. Aqui, ó. Capítulo 24, né? 25. Aqui, ó, no verso 19 ele diz assim: são essas gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Aram, irmão de Labão, arameu. Isaac orou insistentemente ao Eterno por sua mulher, porque ela era estéril. O Eterno ouviu as suas orações. E Rivka, sua esposa, sua mulher, concebeu. Aí ele vai gerar, ele vai trazer à existência aquilo que ainda não existe. Ele vai orar aquele que tem a força e o poder de gerar, de ter a criação, de conceber. Paulo ensina isso aqui para mim e para você lá em Romanos no capítulo 4. Segura aqui com o seu dedo e vai lá em Romanos capítulo 4. Para você ver, ele vai chamar a existência o que não existe. Por quê? Porque a fé que Isaac tem, ela veio herdada, irmãos. Ela está no gene dele, de Abraão, seu pai. Está no gene, está no caractere genético dele. Isso. Aqui no capítulo 4 do livro de Romanos, a partir do verso 17, irmãos. Olha aqui, está escrito aqui, ó. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Elohim, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como que já fossem, o qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Que coisa maravilhosa! Sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo, sem vitalidade, morto, irmãos, pois era já quase 100 anos, tampouco para a falta de vigor do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Elohim, deixando-se levar pela incredulidade,
mas foi fortificado na fé, dando glórias a Elohim. É essa fé que Isaac foi gerado. Aqui, ó, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso, irmãos, para cumprir, pelo que isso lhe foi acreditado para a justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse levado em conta, mas também por nossa causa, por mim e por você que estamos aqui hoje, ainda estamos com um sopro de vida em nós, a quem há de ser imputado a nós o que cremos naquele que dentre dos mortos ressuscitou a Yeshua, nosso Senhor, nosso Adoni. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Ele chamou Isaac, se coloca diante de Adonai, ele chama a existência, ele convoca a vida para aquilo que está morto, porque ele tinha uma promessa sobre ele. Tinha uma promessa sobre ele e uma bênção sobre ela. O período de gestação, volta lá, de Rivka, irmãos, não foi tranquilo. Não foi. Desde o ventre, irmãos, Rebeca sente os filhos espernearem ali em seu ventre, uma luta ali entre eles. Observe aqui, irmãos, então os rabis ensinam que desde o seu ventre há ali uma oposição de um contra o outro. Há uma oposição de um contra o outro. Você lembra que nós temos lá em Romanos que a carne milita contra o espírito, uma oposição, porque um vai ser tirado pelo princípio, pela força do espírito, e a outra pela força criadora do homem, da virilidade, que é o primogênito. É isso que ocorre aqui, ó, com direito, com direito de primogênito. Vamos ver isso depois, lá no capítulo 25 de Gênesis, aqui, ó, o verso 23, aqui, ó, ele vem falando, o Eterno lhe disse, ele vai consultar, porque os gêmeos estão lutando ali no seu ventre. Então ela vai perguntar, os filhos lutavam, o verso 22, no ventre dela. E ela diz, por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar a Adonai. Ela vai receber a resposta, e em cima da resposta que ela vai receber, ela vai já estabelecer um plano, uma meta, para salvar esta geração. Difícil demais, mas ela vai manter-se. Olha, diz assim, o verso 23, o Eterno lhe diz, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Ela recebe esta orientação, 2 nações em teu ventre, 2 pátrias das tuas entranhas se separarão, uma pátria mais que uma pátria se afirmará, a maior servirá a menor. Adonai diz o verso 23, Adonai diz, ele que é o agente causador dessa situação, ele que estabelece essa primazia do menor, Jacó, no querer soberano de Adonai. É ele, o mais novo, terá prioridade sobre o primogênito. Esta é uma visão de reino, irmãos, que Yeshua ensina em Marcos, no capítulo 10. Essa é uma visão do reino que Yeshua ensina no capítulo 10 de Marcos. Vai lá comigo que nós lemos no estudo, quando nós estávamos estudando ali o batismo, a imersão. Então, irmãos, quando nós estamos fazendo uma ação, o Eterno fala sobre todas as formas. Não, o assunto de lá, que nós começamos a estudar cedo, não difere do que o Eterno vem falando conosco, não difere. No capítulo 10 de Marcos, lá no finalzinho, no verso 35, Yeshua vai ensinar aqui. Ele vai receber um pedido. Ele vai receber um pedido de 2 homens, de Tiago e de João, filho de Zebedeu. Vai lá, lê comigo aí no capítulo 35, observe aí, ó. Ele diz assim, então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, Rabi, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E Yeshua, com toda a simplicidade, conhecendo o coração daqueles homens, perguntou, o que querem que vos faça? Verso 37, ele respondeu, conceda-nos que a tua glória, que na tua glória nos assentemos, um à tua direita
e outro à tua esquerda. E Yeshua olhou aqui e ele vai responder para eles. Olha só, irmãos, capítulo 38, verso 38. Não sabeis o que pedis. Podereis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Ele está falando de uma situação de purificação. Ele está falando de uma descendência que é gerada com muita dificuldade, ao qual precisa ser purificada, precisa. Mas o batismo, a imersão, a purificação, o cálice que Yeshua vai beber, ele pergunta: vocês têm consciência disso? E ele responde que sim. Olha aqui, ó, verso 39, responder: podemos. Yeshua, porém, disse-lhes: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e serei batizados com um batismo que eu sou batizado. Verdadeiramente vocês vão ter que passar por essa situação, pela tribulação, para que eu e você possamos ser purificados de todas as mazelas, de tudo que eu carrego. Por isso que eu comecei a ler lá o Salmo 45. Deixai, ó filhas, ele fala com a comunidade do Mashiach: deixai o teu povo, deixai a casa do teu pai, porque você precisa ser purificado, ter uma consciência fixa no Mashiach. Ele fala isso ao 40: mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É para aqueles que já está reservado, para quem está reservado, aqueles que já que se apresentaram, irmãos, voluntariamente, para aqueles que são servidores de Adonai. Esse lugar, Yeshua está falando que são para os servos. São para o servo, aquele que se apresenta diante de Adonai para servir. O assentar-se à minha direita e à minha esquerda não concede a mim, diz o Mashiach. Não compete a ele, não é de competência dele, mas de competência do Pai. Porque o Pai conhece o meu e o seu coração, ele sabe se eu sirvo ou não. Irmãos, a movimentação ali no ventre de Rivka dá sinais de um relacionamento que entre eles será conturbado. Será uma situação difícil ali. Sabe por causa do quê? Por causa da legitimidade sucessória, diz o Espírito de Eterno. Esse relacionamento ali já no ventre, conturbado, é devido à legitimidade sucessória. O maior vai servir ao menor. E não aceita. Não quer servir. Não quer. Na tradução da Torá diz: há 2 reinos nas tuas entranhas, se dividirão, uma nação se fortalecerá e a maior servirá a menor. O que é isso, irmãos? Legitimidade sucessória. Eu ainda não compreendi por inteiro, mas eu peguei um texto aqui porque eu sabia que ia estar na minha frente um advogado. Botar a mão na cara, não precisa responder. Mas eu coloquei aqui, irmãos, por quê? Porque eu precisava entender na simplicidade das palavras e não em termos jurídicos, não é isso, Roberto? Por isso que eu preciso compreender na simplicidade. O Mashiach é assim, ele ensina na simplicidade, então é assim que eu preciso entender. Legitimidade sucessória, irmãos, está dentro de um conceito humano que eu vou falar, tá? Precede de uma vocação hereditária, uma vocação de receber herança, uma vocação hereditária. Ou o termo aqui é convocação também, porque é um termo usado no latim. Não vamos entrar nessa questão. Esse termo de convocação hereditária é que se refere à indicação dos destinatários da sucessão. Ele vai convocar, o juiz vai convocar, se eu estiver errado você me corrige. E ele vai convocar quem? Aqueles que têm uma indicação que vão receber a sucessão. Aqueles que são destinados a receber a sucessão. Tem a nossa irmã que também pode me ajudar, a Gleice, que pode me ajudar. Esse ato aqui tem como objetivo identificar a capacidade sucessória daquele que vai receber a herança. Por isso que eu falei que é difícil. Isto é, o juiz vai identificar e avaliar as condições dos herdeiros. Ele vai identificar, ele vai avaliar a condição dos herdeiros, que são 2 aqui que eu coloquei, porque tem que ser muito simples: os herdeiros legítimos e os herdeiros que estão no testamento, são os testamentários,
São dois herdeiros. O herdeiro legítimo, ele vai ser identificado e vai ser avaliado em cima da força da lei. Meu filho é o meu herdeiro pela força da lei. Ele não precisa fazer nenhuma outra ação, ele é naturalmente herdeiro pela força que há na lei. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 21 para você. Pela força fisiológica. Muito bom, eu anotei e depois eu tirei, sei onde eu coloquei. Deuteronômio capítulo 21, irmãos, fala ali do direito de herança. Isso, 21, de 15, nós vamos fazer a leitura até o verso 17. Diz assim, ó, vocês acharam? Na Torá, direito do primogênito. Se um homem tiver duas mulheres, uma quem ama, a outra quem não ama, e ambas lhe derem filhos, e o primogênito for filho da desprezada, no dia em que repartir os bens, no dia em que vier aqui identificar e avaliar as condições dos herdeiros, no dia que repartir os bens entre seus filhos, não poderá dar direito de primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito. Reconhecerá, porém, por primogênito o filho da mulher não amada, dando-lhe a porção dobrada dos bens. Esse filho é o primeiro fruto do seu vigor, está vendo? Ele nasce pela força da minha e da sua virilidade, o homem. Esse é o filho, é o primogênito, fruto do seu vigor. A ele pertence o direito de primogenitura. Então ele tem garantido, pela força da lei, a receber, a ser identificado e a ser avaliado como condição de herdeiro. Mas existe uma outra condição, esses são os legítimos, herdeiro legítimo. Agora tem aqueles que são testamentários, por força de disposição da última vontade daquele que vai fazer a divisão da herança, a última vontade, por força de disposição do Eterno, porque Ele vai avaliar. É essa aqui, testamentária, nós estamos inseridos nelas. Então observe bem, mas eu e você vamos ser avaliados se temos uma condição de herdeiros ou não, se preenchemos os requisitos para estar no testamento ou não, se estamos ligados na oliveira ou não, se temos com Yeshua como nosso Senhor e Salvador e não, nós teremos que ser o quê? Provados. Nós vamos ter que ser avaliados, vamos ter que ser identificados. Por isso que nessa manhã a professora disse bem assim, e Yeshua vai chegar e vai falar assim, aparta-te de mim, que não vos conheço. Reprovados, não passaram, não preencheram os requisitos para pertencer ao testamento. Vai lá em Romanos capítulo, volta lá em Romanos capítulo 8, por favor. Pode falar, Roberto. Eu gosto muito de aplicar aquele termo, requisito de admissibilidade. Tá vendo? Admissibilidade. Agora ou seja, você preenche o requisito para ser admitido ou não. Ou não. É isso. Muito bom, Roberto. Obrigado. No capítulo 8 de Romanos, olha que maravilha isso aqui, Paulo ensinando ali no verso 14. Ele volta a nos chamar a atenção, Romanos 8. Ele vai voltar a nos chamar a atenção, porque ele disse que nós devemos andar em espírito, para que nós possamos gerar e ter uma descendência em espírito, para que você possa ter uma legitimidade sucessória no testamento de Adonai. Olha aqui, vou melhorar isso que eu falei, para que eu e você possamos estar no testamento dos nossos pais espirituais. Está aqui, ó. Eles estão aqui diante da Torá. Olha aqui, ó, verso 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Elohim são filhos de Elohim. Está vendo? Pois não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção,
pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Elohim. Está vendo? Fazendo a avaliação, sendo aqui avaliados, se nós temos condições, se nós preenchemos o requisito ou não, irmãos. Verso 17: se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Elohim e co-herdeiro do Mashiach, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa isso que Paulo nos ensina. Para saber se há em nós uma legitimidade sucessória, irmãos. O autor aqui, o autor de Gênesis, vai esclarecer que a oposição ali dos gêmeos, através da expressão fisiológica e de caráter de cada um, vai haver características diferentes que irão identificar as duas personalidades. Elas são diferentes, irmãos, as personalidades dos gêmeos. Elas são antagônicas, segundo os rabis. Então vai haver um confronto entre eles. Volta lá na porção. Gênesis 25, verso 24. Gênesis 25, verso 24. Ele diz assim: cumprindo os dias para que desse a luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro. Nós lemos isso hoje pela manhã, nós só estamos relembrando, irmãos. Nós aprendemos isso tudo: ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão com a canhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaac 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perigo caçador, a carne está na sua boca, diz o texto. Homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaac, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, e Rebeca amava Jacó. A característica dadas aqui por Elohim, aqui nesse texto, já identifica que um vai ter que baixar para o outro se erguer. Um vai ter que servir, o outro vai ter que ser servido. Porque é Elohim, pela sua soberania, irmãos, que vai transtornar, que vai estabelecer a legitimidade sucessória deles, pelas características que provêm deles. Ele vai estabelecer, Elohim, pela sua vontade, vai estabelecer o direito de primogenitura ao mais novo e não ao mais velho. Por isso que hoje de manhã foi ensinado que ele vai transtornar essa situação. Em Romanos, eu volto sempre lá em Romanos, que Paulo ensina muito sobre isso. No capítulo 9, ele diz assim, que nós não podemos rejeitar a escolha de Elohim faz como Esaú. Nós não podemos rejeitar a escolha que Elohim faz. Nós não podemos. E contra a vontade e a soberania de Elohim. Não podemos agir como Esaú, porque Paulo mesmo fala que Esaú, nessa situação, ele profanou a ordem de Adonai. Ele se tornou um profano. Eu agindo dessa maneira, você também, nós seremos profanos. Irmãos, não vamos lá em Romanos capítulo 9 não, mas você pode ler depois lá o capítulo todo, é maravilhoso para você ler. O embate inicial aqui entre Esaú e Jacó será por esse direito, pela legitimidade sucessória. Primogenitura em hebraico é becorá, significa direito de primogenitura. A ideia aqui envolve especialmente as reivindicações legais do filho, aquele que é legítimo, né? Do filho mais velho, de uma porção dupla da herança e de outros direitos sucessórios que pode ter, até mesmo os reis, os seus filhos tinham esses direitos. Em Gênesis 25, onde nós estamos, a principal característica aqui desse confronto entre eles aqui, pelo direito, pela legitimidade sucessória, é que Esaú é autoconfiante demais até, e não vai colocar nenhuma resistência diante do pedido de Jacó. Ele não vai, ele é autossuficiente, ele tem a carne na sua boca, o gosto da carne na sua boca. Então ele não coloca nenhuma resistência. Vai lá, olha, você vê no verso 27 do capítulo 25, se ele vai colocar alguma resistência. Nós já lemos, né? Não, 27.
Nós já lemos. Aqui, verso 28. Isaac, pai, tinha um gosto pela caça e amava Esaú, e Rebeca amava Jacó. Olha o verso 29. Jacó tinha feito guisado quando Esaú chegou no campo, muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso te chamou Edom, vermelho. Verso 31. Disse Jacó: vende-me primeiro o direito de primogenitura. Ele não estava armado com nenhuma arma para forçá-lo a aceitar. O desprezo, segundo os rabis, é do próprio Esaú. Então disse Jacó, verso 33: jura-me primeiro. Ele jurou, vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú o pão e o guisado de lentilha. Ele comeu e bebeu, então levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ele despreza um direito legal, legítimo. Ele despreza aqui um direito legítimo, estabelecido pela força da Torá para ele. Esse desprezo é a característica daquele que despreza as ordens de Adonai, principalmente as questões espirituais. Vai lá no Salmo 36, que é o Salmo da moça. Fala aí, ajuda aí. Aqui ele despreza, Esaú despreza, nós visualizamos. Mas quando Jacó estava para ti, quando ele foi abençoar os filhos, Isaac foi abençoar o filho, ele ia abençoar o primogênito. Só que houve aquela transtorno. Que já tinha acontecido na esfera espiritual, mas não na esfera. Aí depois Rivka já tinha recebido. Rivka tinha recebido. Por que Isaac, Esaú, porque ele tem do que está falhando o som. Esse microfone está ruim. Está falhando. Por quê? Porque Deus dá oportunidade aos dois. Deus dá oportunidade aos dois. Está ruim? Esse aqui está funcionando? Aqui. Irmãos, porque senão fica uma coisa assim muito ruim, achando que Elohim tem preferência por Jacó. Pelo amor de Deus, não é isso. Elohim ama Esaú e ama Jacó. E gostaria que os dois tivessem, herdassem, fossem herdeiros juntos. Isso. É isso, porque Elohim não quer que ninguém se perca. Ninguém se perca. Por isso que existe aquele que tem legitimidade. Mas é uma exigência de Elohim que vai herdar os céus, aquele que serve. Aquele que deixa morrer a sua natureza carnal. Exatamente. Essa exigência é do céu. Esaú não. Ele tinha autoconfiança, pastor. Exatamente. Ele tinha uma autoconfiança de que ele estava garantido nessa mesma posição que ele estava. É essa autoconfiança aí que é uma característica principal humana dele. É que vai identificar. Exatamente. É uma ação de impiedade. É uma ação minha. Isso, vai lá no capítulo 36. Isso, vai lá no Salmo 36 para você ver. É uma ação de. Por quê? Porque ele se autoconfiava. É um conceito humano. Eu estou falando, Léo, é que Esaú perdeu a primogenitura, o direito de primogenitura. Sim. Ele não perdeu a primogenitura, ele perdeu o direito de primogenitura. Isso. Quando ele adentrou na esfera da carne e repudiou aquilo que ele tinha direito espiritualmente. É isso que foi. Aí ele perdeu espiritualmente no momento que ele vendeu a primogenitura. Espiritualmente. Mas lá na frente ele perdeu fisicamente. Ali, quando ele vendeu a primogenitura ali, ele não perdeu fisicamente, ele perdeu espiritualmente. Aquilo que é ligado nos céus será ligado na terra, não é verdade? Então, quando ele perdeu a primogenitura espiritualmente, quando ele expressou aquilo ali, lá na frente ele perdeu. Isso. Então, se você ver lá no Salmo 36, você vai ver ali que assim age aquele
que correm pela impiedade. É uma descendência que precisa ser gerada em espírito. Por isso que eu comecei falando que há um conflito aí. Muito bem. No capítulo 36 de Salmo, ele diz assim, a transgressão, fala o ímpio, no íntimo do seu coração. Não há temor de Elohim perante os seus olhos. Olha, se você não vê Isaú nisso. Se você não vê eu, você irá ir. Verso 2. Pois ele julga tão importante e diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Detém-se num caminho que não é bom. E não odeia o mal. Essas são as características. Esse aí que vai determinar o principal confronto com ele, com Isaú e com Jacó. O segundo confronto tem como característica a ação protecionista de Rivca. Por quê? Porque ela vai garantir a revelação dada a Elohim para ela. Lembra que nós lemos? O mais velho servirá ao mais moço. Então, sim, ela tem sobre ela a bênção. Então ela vai garantir. A segunda característica é essa aqui, volta lá no capítulo 27 de Gênesis. Ela vai garantir. Então no verso 27 ela vai instruir a Jacó a ir receber a bênção ao qual ele tinha direito, que Elohim estabeleceu já em seu ventre. Ela vai garantir. Só vou ler o verso 17 até o 19 para você identificar. Então pôs o guisado saboroso e pão que tinha preparado na mão de Jacó. Ele vai se apresentar aqui como o primogênito. Verso 18 ele diz: ele veio a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó. Respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te agora, assenta-te, come da minha caça, para que me abençoe. Ele vai agora ali tomar uma posição de primogênito. Ele recebe de Jacó, não vou ler a bênção, que você já sabe, por causa do horário. Ele vai receber a bênção ali por Jacó. Então essas duas ações, irmãos, Jacó vai receber as bênçãos de Isaac. Isso, foi o contrário? Amém. As duas ações, tanto de Esaú quanto de Jacó, elas têm consequências, porque eles trouxeram sobre eles uma sentença. Esaú vai perder a primogenitura e trará sobre a sua descendência, irmãos, um jugo pesado, porque traz sobre ele uma raiz de amargura muito grande, que pode contaminar toda a sua descendência. Olha lá no verso 38, do verso capítulo 27. 38, 27. Ele vai clamar por uma bênção. Olha a consequência de uma ação impensável. 27, 38. Disse Esaú a seu pai: tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. Levantou Esaú a voz e chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: a tua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Mas quando tornares impaciente, sacudirás o jugo do teu pescoço, pela perda da primogenitura. Mas aqui, para ele, quando ele quiser sacudir o jugo, isso. Yeshua diz: o meu jugo é suave, Mateus, e o meu fardo é leve. Mateus, Se ele 11. quisesse ainda buscar tudo isso, ele buscaria. Amém. Porque a salvação é para todos. Para todos. Mateus capítulo 11, verso 28. Aqui, mas quando te tornares impaciente, olhes para o alto. Clame, sacodes o jugo do pescoço. Isso. E
vá prosseguir a sua vida, faz a paz com Deus, arrependa-se dos teus pecados e viva. Amém. Glória a Deus. Aqui em Mateus, não precisa ir lá não se você não quiser, capítulo 11. Yeshua ensina aqui no verso 28 do capítulo 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que está com jugo, aí está falando de amor, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se a descendência de Esaú quiser, Se a descendência de Esaú quiser, Encontrará em Yeshua HaMashiach a paz. o toco que nós lemos lá em Isaías capítulo 6, há uma esperança ali para todos, a todos, irmãos. Aí você vai ver que nessa semana você vai ver a consequência sobre Jacó na porção vai ser, e ele saiu, ele vai ter que descer até Padã Aram, ele vai ter que conviver com seu tio Labão, ele vai ter que passar pelas suas experiências para garantir e manter a sua descendência. Vai ter que aprender a servir, pastor. Por isso que eu falei que não só Esaú teve uma consequência, mas Jacó também tem a sua. Ele vai ter que aprender a servir, a servir, a servir e a servir, porque gerar uma descendência é muito difícil, muito difícil. Amém? Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa semana que se inicia. Baruch Hashem, nós glorificamos o teu nome, que o Senhor venha nos ensinar a cada manhã e a cada virada de dia, Pai. Venha exortar, venha esclarecer, venha colocar em nosso coração, ó Pai, a necessidade de gerar em nós uma descendência saudável, uma descendência que vai esperar no Mashiach, como nós cantamos. E assim o teu nome seja glorificado e manifestado seja a tua vitória sobre nós, ó Pai. E é em nome de Yeshua que nós te agradecemos, ó Pai. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.